Beleza, pessoal? Estou de volta a mais um vídeo. Recentemente, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma entrevista para a CNN lá nos Estados Unidos. E ele disse uma frase que é bastante peculiar devido à situação que se encontra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula afirmou na entrevista que acredita que Bolsonaro será condenado em algum momento por uma corte internacional com relação ao que disse Lula ser a questão da Covid e do povo Yanomami. E eu queria falar com você o seguinte: antes disso tudo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa aí o seu comentário. A entrevista também foi marcada por uma questão que foi a questão perguntada pela apresentadora da CNN, a Cristiane Amanpour, ao presidente Lula, questionado sobre a rapidez com que as instituições brasileiras tomaram o controle da situação, afastando autoridades, determinando a prisão de pessoas envolvidas e etc. E a própria âncora da CNN disse que essa rapidez não houve no caso da invasão ao Capitólio, lá nos Estados Unidos. E o presidente Lula deixou claro que as instituições brasileiras estariam num grau de maturidade maior e, por isso, a agilidade na tomada de decisão. E também com relação a retirada de pessoas aliadas do ex-presidente Bolsonaro do próprio governo. E Lula ainda deixou claro que existem pessoas recebendo salário pelo governo brasileiro e que estão fora do Brasil. Segundo Lula, seriam pessoas aliadas do ex-presidente Bolsonaro, que estão em países como os Estados Unidos, Paris e também Portugal. Lula citou nominalmente a cidade de a cidade de Paris, citou a cidade de Lisboa, em Portugal, e citou Miami, cidade também norte-americana. A questão que abre é a seguinte, pessoal: a situação do Bolsonaro. Qual será a situação do Bolsonaro? A própria entrevistadora, a Cristiane Amanpour, que estava entrevistando o Lula, disse em um determinado momento que o Bolsonaro solicitou visto ao governo norte-americano de 6 meses. Ou seja, então toda aquela narrativa de que o presidente Bolsonaro está voltando para o Brasil não é verdadeira. Por quê? Porque as informações que foram repassadas à imprensa norte-americana dão conta de que Bolsonaro, na verdade, está tentando permanecer mais tempo nos Estados Unidos com um visto diferente do visto que lhe foi concedido à época em que ele entrou, porque é interessante você perceber que o presidente Bolsonaro entrou nos Estados Unidos no final do seu mandato com um visto especial, que é o visto concedido a chefes de governo estrangeiro e que os Estados Unidos concede esses vistos de entrada. Agora a situação é outra. Bolsonaro procura permanecer nos Estados Unidos com um visto na qualidade não mais de presidente, mas de cidadão comum que não tem um cargo no governo brasileiro. Por exemplo, ele não é embaixador, ele não está a serviço da República Federativa do Brasil. Então a revista foi bastante reveladora, deixou claro que existem cenas do próximo capítulo, se eu posso dizer assim, em relação ao que está acontecendo com o atual presidente e o Brasil se afirmando frente à comunidade internacional no que diz respeito à tomada de decisão, e até o presidente Lula deixou claro que várias pessoas que apoiavam o ex-presidente Bolsonaro, que estavam no poder, estavam sendo tiradas. E de fato, nas últimas semanas nós temos visto aí vários diários oficiais sendo publicados com uma exoneração em massa. Mas, pessoal, isso não é novidade. Quando entra um governo novo, sempre há isso. Eles fazem uma espécie de, abre aspas, limpeza, fecha aspas. Então essa limpeza que é feita pelo governo que está entrando é para tirar
aqueles apoiadores do governo que está saindo. Na verdade, não deveria ser assim, né, pessoal? Deveria ser o quê? Deveria ser uma ação que preservasse as boas mentes, os bons trabalhadores, os trabalhadores altamente capacitados que ocupam cargos-chave, mas não acontece isso. Tem vários interesses em jogo, interesse por cargos, para que o governo que está entrando passe esses cargos aos seus apoiadores, e também o interesse para que retire de cena aqueles apoiadores do governo que está saindo. Então, a presidência da República deixou claro nessa entrevista concedida pelo presidente Lula à CNN Internacional que a situação de Bolsonaro é uma situação delicada. Lula revela que acredita na condenação de Bolsonaro e na inelegibilidade, tá? O presidente Lula também acredita nessa inelegibilidade do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, o que implicaria em não ter uma oportunidade novamente de colocar seu nome na urna eletrônica e concorrer à eleição. Uma das incongruências feitas pelo ex-presidente Bolsonaro é a desconfiança em relação ao processo democrático e em relação às urnas, tendo em vista que o próprio Bolsonaro, foi eleito toda a vida, os últimos 20 e poucos anos que ele esteve na política, 28 ou 29 anos que ele esteve na política sendo eleito e reeleito como deputado federal, foi por meio das urnas eletrônicas. E quando chega ao poder, o presidente Bolsonaro passa a desencadear capitanear uma massiva ação de desacreditar esse sistema que o elegeu durante tanto tempo. Então, pessoal, muita coisa ainda vai acontecer. Acompanhe o noticiário internacional. Eu quero dizer uma coisa aqui para você: não caia no engodo da idolatria política. Não fique do lado de um ou do lado de outro. Analise as coisas, leia Diário Oficial, leia o que está sendo publicado oficialmente pelo governo. O presidente Bolsonaro falava uma coisa e o Diário Oficial dizia outra. A mesma coisa acontece agora com o governo Lula, que diz uma coisa e o Diário Oficial fala outra totalmente diferente. Então, vamos esperar cenas dos próximos capítulos. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e a sua opinião. E quero saber da sua opinião seguinte: você acha que Bolsonaro vai ficar inelegível? Então, responde aí nos comentários. Valeu, pessoal.